começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Tradição é tradição, futebol é nacional. Segunda-feira, 3 de abril de 2023. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola. Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povão do Sul a Norte ligadão no esporte do esporte. Na Nacional, Com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando sobre Campeonato Carioca e também Libertadores da América. Sábado, Flamengo 2, Fluminense 0. E agora, os dois clubes pensando na estreia na Libertadores. Aliás, quarta-feira tem transmissão aqui na Rádio Nacional, tem Sporting Cristal e Fluminense. Eu darei o recado aqui com os comentários do Valdir Luiz, as reportagens do Maurício Costa e o Luiz Ferreira no plantão. Vamos então com informações, Flamengo e Fluminense com o Rafael Monteiro. Após a vitória de 2-0 contra o Fluminense no Maracanã, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, o Flamengo vai estrear na Libertadores nesta quarta-feira. O adversário será o Alcas do Equador, em Quito, em uma altitude de 2.800 metros. Sobre o calendário apertado com o início da competição continental, o técnico Vitor Pereira aposta no revezamento do time titular. A nossa preocupação neste período que tivemos para trabalhar foi preparar todos os jogadores, todo o elenco, para estar pronto para interpretar, para jogar qualquer jogo. Portanto, o que nós não preparamos só os 11 para jogar este jogo, nós preparamos 23, 24 jogadores para termos opções, para fazermos uma viagem de 7 horas e voltarmos a fazer outra viagem de 7 horas, mudando alguns jogadores e continuando consistente. Portanto, num calendário destes, para mim, não há outra. Para jogar com intensidade, para pressionar alto, para querer um jogo com dinâmica, tem que ser assim. Não podemos jogar sempre com os mesmos, é impossível. O Fluminense também estreia na Libertadores na quarta-feira contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru. Questionado se a derrota contra o rival afetaria psicologicamente o time tricolor, na partida contra os peruanos, o auxiliar técnico Eduardo Barros nega que atrapalhe. Não pesa nada em relação ao emocional para a estreia da Libertadores, é uma equipe madura, repleta de jogadores experientes, com um treinador muito experiente também. E o clima foi um misto de indignação e revolta pela forma que se desenhou a última parte do jogo, né? Especialmente após o lance que deveria ter sido expulso o Léo Pereira e após a expulsão do Samuel Xavier, mas também um sentimento de não só indignação e revolta, mas um sentimento de que nós temos que ter tranquilidade e trabalhar para reverter, pois é um placar reversível. Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar no domingo, no segundo jogo da final do estadual. Para o tricolor gritar campeão, precisa vencer por 3 gols de diferença. Já o rubro-negro pode perder até mesmo por 1 gol, que leva a taça. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro. E quem analisa a partida de sábado, a primeira da final do Carioca, a vitória do Flamengo por 2-0 e a estreia da dupla Fla-Flu na Libertadores, é o nosso Valdir Luiz. Boa noite, Valdir. Boa noite, André Marques. O Flamengo conseguiu um resultado muito importante no último sábado. Venceu o Fluminense no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2023 pelo placar de 2-0 e fica numa situação relativamente tranquila para o segundo jogo, marcado para domingo no Maracanã. Porque ele pode perder por 1 gol de diferença, tem a vitória, tem um empate. Se perder por 2 gols de diferença, ainda pode ter a prerrogativa de decidir nos pênaltis. É uma situação relativamente tranquila do Flamengo. Mas entre o primeiro jogo e o segundo, tem a estreia na Libertadores, contra uma equipe fraca que é o Alcas do Equador. Mas tem contra si a viagem, que é uma viagem longa e cansativa. Claro, e tem ainda o jogo. E o técnico Vitor Pereira tem que saber administrar
vai colocar a força máxima na quarta-feira, vai preservar alguns titulares na quarta-feira, guardar o time titular para conquistar o primeiro título de 2023, o que dava até para ele, se isso acontecer, uma certa tranquilidade por o restante do trabalho na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, uma decisão que o treinador tem que tomar e, evidentemente, saber utilizar essa vantagem que o Flamengo adquiriu. Já o Fluminense, uma situação mais complicada. Não vai ter o treinador no banco no próximo domingo, perdeu o Samuel Xavier e vai jogar com uma situação que tem a obrigação de vencer por 2 gols de diferença para não levar para os pênaltis. Do contrário, perde o título. Joga contra o relógio, contra o emocional, contra o adversário. E no meio disso aí, ainda tem uma estreia também na Libertadores, contra um bom time do Sport Cristal, uma viagem cansativa em Lima, enfrentando um time que tem um treinador brasileiro, que conhece o futebol brasileiro, conhece o Fluminense. Então tudo isso é uma decisão que os 2 treinadores vão ter que tomar com muito cuidado, muita cautela no meio de semana. O certo é que o Flamengo deu um passo gigantesco para conquistar o Campeonato Carioca de 2023, André. O oposto do Cruzeiro, o Wallace de Souza foi punido pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro, com 90 dias de suspensão após postagem com enquete sobre tiros no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento definiu a suspensão do atleta com início a partir de 3 de fevereiro, que foi a data da postagem, até o dia 3 de maio. Assim, o Wallace está fora da reta final da Superliga Masculina. Além da punição de 90 dias, o Wallace fica impedido de representar a seleção brasileira por 1 ano. Ele, no entanto, já havia anunciado a aposentadoria da seleção em agosto do ano passado. Suspenso pelo COB, o Wallace também foi alvo de notícia de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei. Porém, o STJD arquivou a denúncia alegando que não há relação das atitudes do atleta com o esporte. E o Internacional confirmou a contratação de Gustavo Campanharo. O volante rescindiu com o Kayserispor da Turquia e assinou com o Clube Gaúcho até dezembro de 2024. Campanharo já deixou um recado para a torcida colorada nas redes sociais. Fala, torcedor colorado, aqui é o Campanharo, passando para dizer que nos próximos dias já vou estar chegando em Porto Alegre. Chego muito feliz, muito motivado por essa nova oportunidade na minha carreira. A oportunidade de estar voltando ao meu estado, nesse grande clube que é o Internacional. Então sei da responsabilidade que é vestir essa camisa, mas eu creio que com muito trabalho, com muita dedicação, a gente vai conseguir os objetivos que a gente tem no ano. Tá bom? Um abração a todos e a gente se vê em breve. Além de Campanharo, o Inter também confirmou o retorno do chileno Charles Arangues, volante que desembarcará em Porto Alegre ainda nessa semana para finalizar a recuperação de uma lesão na panturrilha direita. O chileno rescindiu com o Bayer Leverkusen, onde estava desde 2015. E o lateral Arthur, de 20 anos, da seleção sub-20, está negociado com o Bayer Leverkusen. O América Mineiro confirmou a venda do lateral e vai manter 10% dos direitos econômicos do atleta. Em vídeo divulgado nas redes sociais do Coelho, o presidente Marcos Salum explicou os motivos da venda da jovem promessa. O América gosta das coisas bem claras, então eu fiz questão de fazer esse esclarecimento. Estamos sendo especulados sobre a venda do Arthur já há alguns dias e hoje nós oficializamos com a equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha, que está aqui no Brasil e que veio acabar de acertar a compra. Fizemos uma venda, a maior venda da história do América e direto para o futebol europeu, que era uma coisa que nós precisávamos de fazer para mudar o nosso patamar, para parar de dar lucro para outros times. Todo mundo sabe que eu não gosto de vender, mas achei que era importante, tomamos a decisão em conjunto, toda a diretoria, porque era importante para o América, não só o valor, como a valorização do atleta, que também gostaria de ser valorizado e jogar na Europa. Ele fica no Brasil até o Mundial Sub-20 e a gente deseja toda a sorte a ele e é uma prova de que o América mudou de patamar. Hoje ele cresceu e hoje ele tem visibilidade e por isso nós estamos fazendo essa negociação. O Clube Mineiro não oficializou os valores da venda, mas gira em torno de 7 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais na cotação atual. O Arthur assinou o contrato com o Bayer Leverkusen até 30 de junho de 2028, portanto 5 anos de contrato. São 6h50, horário de Brasília, tá na hora do... Momento Estádio.
com Wagner Gomes. No Belgrado Winner de boxe, o Brasil venceu 4 lutas com Luiz Gabriel Oliveira na categoria até 57 quilos, contra o italiano Michele Baldassi. Vanderlei Pereira, na categoria 80 quilos, venceu o russo Besto Chavlaev. Na final dos 71 quilos, Wanderson Oliveira venceu o sérvio Igor Rojic. E Keino Machado venceu o lutador da Sérvia Miladin Kostic. O Abner Teixeira, na categoria mais 92 quilos, perdeu a luta para o francês Jamil Monzé, ficando com a prata. Na 34ª edição do Aberto de Wrestling da Estônia, o lutador brasileiro Igor Queiroz conquistou a primeira medalha internacional de 2023 entre os homens. Igor ficou com a medalha de prata na categoria 97 quilos do estilo greco-romano. Ele venceu o finlandês Apo Vitala. 36 países participaram do torneio. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. E a 9ª edição do Gold Cup, o maior torneio de futebol infantil do mundo, começou nesse fim de semana. Dentre várias categorias, o Sub-13 feminino teve hoje a realização de 4 partidas. Daminhas da Bola 1, Sociedade Esportiva Santos 4, Escola Flamengo Canadá 1, PSG de Natal 4, o CFA Flagim Vermelho 0, 12 para a Sociedade Esportiva Santos. E a Escola Flamengo Canadá venceu Daminhas da Bola por 2-1. Goleira das Daminhas da Bola, a jovem Isa Martins, fez uma avaliação do primeiro dia do Gold Cup e da atuação da equipe de Xerém. Então, o primeiro dia foi muito bom, né? Mas a gente perdeu o jogo. Mas o jogo foi bom porque as garotas se dedicaram, né? Não foi por querer delas, mas sim, tipo, elas querem jogar muito e estavam lutando para chegar aqui. As Daminhas da Bola voltam a campo amanhã, 4 da tarde, para enfrentar o PSG Natal. Na categoria Sub-13 feminino, cada partida tem 2 tempos de 20 minutos, com um intervalo de 5 minutos. É o Gold Cup, baita de um campeonato lá em Aparecida de Goiânia. E a seleção brasileira enfrenta a Colômbia às 9 da noite no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, pela 3ª rodada do Sul-Americano Sub-17. Se vencer logo mais, a equipe comandada por Felipe Leal garante a classificação para o hexagonal final da competição. Artilheiro do Sul-Americano com 4 gols em 2 partidas, o atacante Cauã Elias, jogador do Fluminense, celebra o entrosamento com o Dudu do Atlético Paranaense e Ryan do Vasco. O Leão até fala isso, fala que parece que a gente joga junto há muito tempo. Acho que a equipe está muito unida entre si, a gente, desde os treinamentos, todo mundo muito unido, sempre juntos. Eu acho que isso é o que é importante, para a gente poder sair com a vitória e um futebol bonito. Nessa primeira fase do Sul-Americano, os 3 primeiros colocados de cada grupo avançam para o hexagonal final. Os 4 primeiros colocados garantem vaga na próxima Copa do Mundo Sub-17. Boa sorte para o Brasil. E o Água Santa, hein? Surpreendeu e venceu o Palmeiras por 2-1 no jogo de ida das finais do Paulistão. A derrota não caiu muito bem lá pelos ares do Palestra. O técnico Abel Ferreira afirmou que sua equipe precisa melhorar muito, se não quiser passar vergonha no jogo de volta. Não, já vos disse, não gosto de perder, não estão à espera que eu chegue aqui que me ria. Hoje não fizemos um bom jogo. No futebol a mim nada me surpreende, quando eu continuo a dizer, desde que a Itália ficou fora, depois de ter sido campeã da Europa, fora da Copa do Mundo, eliminada pelo Macedónia, eu acredito tudo no futebol. E portanto hoje o que se passou aqui, para além do futebol, porque no futebol é a eficácia, nós não podemos dar nada a este tipo de adversários que acreditam e muito honestamente acho que merecemos perder. Acho que a única coisa de positiva neste jogo mesmo é que se fosse uma final a um jogo só, íamos ficar a bater palmas no final ao Água Santa porque foi melhor hoje. A única coisa positiva, volto a repetir, do jogo é que temos a oportunidade 2-8 em nossa casa de poder reverter ou então passar uma grande vergonha. É isto que vai acontecer. Ou revertemos ou vamos passar uma vergonha. Já no Água Santa, a ordem é ter pés no chão. É o que garante o atacante Bruno Mezenga. 0-0. A luta vai ser difícil. A gente sabe que lá é difícil.
E independente se a gente ganhou aqui, a disputa continua 0-0. A gente tem que ter os pés no chão, né? Ano passado a gente pega os exemplos, né? Eu acho que o São Paulo, não lembro, ganhou o primeiro jogo 2-3-0 e eles reverteram em casa, 3-1, né? E eles reverteram em casa. Então a gente tem que agora aproveitar esse momento, descansar, ter essa semana aberta. Eles ainda vão ter jogo, né? E a gente tem tempo para descansar, que lá vai ser a batalha difícil, né? E é a final. E quem analisa o primeiro round da final do Paulistão é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno. Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, para mim foi surpreendente, mas foi justo o triunfo do Água Santa sobre o Palmeiras por 2-1 ontem na Arena Barueri, com 2 gols do Bruno Mezenga, aí, que foi da base do Flamengo, depois rodou a Europa, rodou também o Brasil e está se destacando no Campeonato Paulista. Vitória boa, achei que entrou um time sério, focado, completamente diferente do Palmeiras, que entrou achando que a parada já estava pronta, já estava morta, sentiu um saltinho alto no time do Palmeiras, e aí, meu amigo, nesse tipo de decisão você não pode bobear, porque senão você perde o jogo. Foi o que aconteceu. É extremamente reversível para o Palmeiras, que tem um timaço, a gente sabe disso, tem um técnico muito bom, que é o Abel Ferreira, mas precisa entrar focado e precisa realmente levar a sério essa decisão contra o Água Santa. Vi muitos torcedores do Palmeiras, ia ser 4-0, 5-0, goleada, enfim, futebol se decide dentro das 4 linhas. A gente já teve exemplo aí com o próprio Água Santa dentro do Campeonato Paulista. Então o Palmeiras tem que abrir o olho. Continua favorito a conquistar o título, mesmo com o placar adverso? Continua, mas precisa jogar com seriedade para levantar o caneco. Tá certo, meu amigo Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa No Mundo da Bola. Agora o Botafogo, Maurício Costa. No dia 25 de março de 2022, o Botafogo anunciava Luiz Castro como novo técnico. A torcida alvinegra criou muita expectativa. O Glorioso travava uma disputa nos bastidores com o Corinthians para acertar com o treinador. Castro saiu do Al Duhail do Catar e desembarcou no Brasil com a missão de reescrever a história do clube. O português levou o Botafogo à 11ª posição do Campeonato Brasileiro e conquistou uma vaga na Sul-Americana. Foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo América Mineiro no mesmo ano. Em 2023, não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca e tenta vencer a Taça Rio contra o Audax. O primeiro jogo terminou 2-1 para o Glorioso. O rendimento abaixo da expectativa criada pela torcida gera críticas, mas Luiz Castro faz seu balanço deste primeiro ano no comando do time. Quando eu cheguei aqui, as notícias que chegavam é que era um clube que estava a ser salvo da sua existência. Era aquilo que me estavam a comunicar, que o Botafogo estava em problemas gravíssimos para a sua continuidade no patamar maior do futebol brasileiro. E hoje olha-se para o Botafogo e eu acho, em relação ao momento que eu cheguei, está diferente. Não quero com isto dizer, não quero ser mal interpretado. É um trabalho de muita gente, não é um trabalho do Luís Castro. Luís Castro, eu faço aquilo que é o meu trabalho diário, dedico-me ao meu trabalho de forma digna e honesta, como sempre o fiz. Abdiquei de uma posição muito estável para vir para o desafio. Não estou nada arrependido de ser atirado para este desafio, mesmo pelos momentos muito difíceis que tenho passado e momentos que me têm marcado bastante uns de forma negativa, mas que com empenho e com dedicação temos ultrapassado. Sabe, quando muitas vezes ninguém nos compreende, felizmente tenho tido um grupo de trabalho que me compreende, pelo menos eles têm-me compreendido, e eu fico muito grato a eles por me compreenderem nos momentos mais difíceis que temos passado ao longo da nossa permanência no Botafogo. Para amenizar as críticas e quem sabe mudar a rota, o Botafogo entra em campo na quinta-feira pela primeira rodada da Sul-Americana contra o Magallanes do Chile, fora de casa. Pode ser o início de um título que a torcida tanto aguarda. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa. Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais, sempre 6h40 da noite. Um abraço. Tchau. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.